Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Educa Mídias, aqui no Antônio Inácio Maciel. Eu sou o Enzo e eu estou aqui hoje com o professor Robert, um grande camarada meu, amigo de podcasts, e cá estou eu aqui hoje como entrevistador e o Robert como entrevistado. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre um pensador muito importante, um pensador que marca a inauguração de uma nova maneira de se pensar o cristianismo, certo? Vamos falar sobre Santo Agostinho hoje. Vamos falar sobre a memória, sobre o tempo, sobre a interioridade, esses conceitos agostinianos, e trouxemos um especialista no assunto, o professor Robert, um especialista na área do Santo Agostinho. E é isso. Eu gostaria de começar perguntando para o Robert nesse primeiro instante, Robert, como que foi? Conta um pouquinho primeiramente da sua trajetória acadêmica, certo? Então, a gente sabe que, assim como eu, a gente sempre tem um começo, ou não, na escola, e que a gente se interessa, que a gente tem aquele interesse inicial, mas conta um pouco pra gente, um pouco dessa sua trajetória acadêmica, até chegar na filosofia e depois chegar no Agostinho. Por favor, Robert. Muito obrigado Enzo, boa noite. Eu fico muito feliz de estar aqui no caráter de um entrevistado, porque eu acho que isso mostra como as nossas atividades e o propósito da PEI Antônio Inácio vem sendo é, construída por nós, né, de desenvolver alunos protagonistas. O Enzo está aqui representando esse aluno que é, a cada vez mais vem desenvolvendo as suas habilidades de comunicação, de leitura, né, de estudos, e isso é muito importante para nós, isso é muito importante para mim, né, porque eu vejo o nosso propósito, né, enquanto professores. E você perguntou da minha trajetória, né, e ela se inicia justamente a partir desse ponto. Eu acho que a minha trajetória universitária, acadêmica, na educação, ela é marcada pelo potencial transformador da educação. Eu acho que isso é muito visível na minha busca pessoal e no meu autodescobrimento. A educação ela teve um papel muito importante na minha capacidade de autoexpressão, na minha capacidade intelectual, na minha capacidade de entender as minhas próprias emoções e o meu momento e a minha própria trajetória individual como pessoa humana. Eu acho que quando nós somos adolescentes, jovens, a gente é bombardeado por uma série de questões, de pressões, de medos, né, de falhas, e a gente fica muito paralisado diante de tudo isso, né? E eu era esse jovem que aos 16, 17 anos tinha medo do mundo, né? Tinha medo de me expor, tinha medo da perseguição, era extremamente fechado, introspectivo, inseguro, e foi muito difícil para mim encontrar um curso, uma área que me desse essa possibilidade, né, de desabrochar. E a Clarice Lispector fala muito sobre isso, né, de como nós queremos desabrochar, e eu acho que eu busquei muito esse momento, essa busca, né, por uma metamorfose através da universidade. Então, durante os meus períodos de ensino médio, foram os momentos mais reclusos da minha vida em que eu me entreguei a esse propósito, né? Eu queria passar em uma universidade pública. Eu sabia que isso não era fácil, eu sabia da concorrência, então eu me fechei no sentido de eu vou me dedicar unicamente aos estudos. Eu vou me entregar para esse momento, vou estudar, 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 porque a faculdade vai me trazer um novo propósito, né? Vai me trazer novos caminhos. E eu fiz isso, foram anos assim muito difíceis, mas em que os estudos acabaram se tornando uma válvula de escape, sabe? Em que eu pude encontrar um propósito, né? Eu tinha essa ambição, esse
sonho. Meus pais foram fundamentais em me proporcionar essa perspectiva, de me incentivar, sempre me ajudaram muito. Minha mãe é pedagoga, professora, e ela sabia da importância da educação, né? E ela sempre me mostrou caminhos e possibilidades, e eu acho que a partir disso eu percebi a importância da família, a importância de você ter um lar estruturado que te possibilite mesmo sonhar, né? E ter uma base sólida para que esse sonho se torne realidade. Eles foram fundamentais nesse processo, né? Foram muito importantes mesmo, assim, foram os meus guias, os meus companheiros, e foram fundamentais, muito importantes, assim. Uhum. E aí eu cheguei na universidade, né? Uhum. E a universidade pública, eu acho que ela é um espaço de transformação, né? E eu gosto muito de estar conversando esse tema com você, porque eu também quero te dar essa perspectiva, né? A gente conversa muito sobre isso, né? Sobre a importância da educação pública. E a universidade pública, ela foi um espaço em que eu pude me descobrir, né? E eu acho isso muito legal, porque em uma instituição pública, você não tem apenas as aulas, né? O currículo tradicional. Você tem uma série de outras atividades que te possibilitam desenvolver outros aspectos da sua vida, né? Então você tem atividades de extensão, que são atividades voltadas para a comunidade acadêmica, a comunidade em volta da universidade, e são projetos coordenados por professores doutores, né, da instituição, que propõem uma série de atividades de cinema, de teatro, de música, de pesquisa científica, de estudos. E isso foi muito importante, porque quando você entra numa universidade pública, você tem que se dedicar integralmente àquela universidade, né? Então você fica imerso em um universo acadêmico que oferece várias atividades para você, né? E aí eu tive professores maravilhosos, assim, que me deram aulas e me inspiraram a encontrar a minha identidade. Quem você de fato é, né? Exatamente, sabe? Então eu acho que essa busca identitária, ela é muito importante na nossa sociedade, né? Em que a identidade, ela é tão difusa, tão alienante, tão massificante, né? E você não sabe direito quem você é. Sim. É muito difícil se encontrar, né? Uhum. E a universidade foi esse espaço para mim de autoencontro, que eu pude mergulhar em um universo, encontrar pessoas que foram muito importantes na minha vida, que me marcaram, amigos, professores, né? E me trouxeram uma visão de um mundo que eu desconhecia. Assim, você é jovem, né? Você não, a sua visão é muito limitada, né? Uhum. Você fica limitado só a coisas fúteis e rasas e sem muita profundidade, mas eles me mostraram o profundo da existência, da intelectualidade, sabe? Isso foi muito importante para mim, porque foi esse momento em que eu tive uma metamorfose. E você é um cara novo, né? Sim. Você é um cara novo, então pra você ter descobrido tudo isso, foi um universo que se abriu na sua cabeça, né? E é justamente esse momento em que o seu universo se expande, né? Uhum. Então você tem novas referências, você tem novos personagens históricos, fictícios, literários, que te oferecem uma base, né, para você encontrar uma existência única no mundo. A gente estava discutindo isso na aula passada, né? Como a gente precisa valorizar a nossa existência única, singular, individual, e que não se limite a nada, que não se compare, que não sucumba às pressões estéticas e padrões normativos da sociedade, né? Então, foi justamente esse momento, sabe, de descoberta. Eu achei interessante porque o seu próprio processo de autodescobrimento de si mesmo
o levou à academia, ou a academia o levou ao seu processo de autodescobrimento, né? Eu achei isso muito interessante. E a gente sabe que você entrou pro ramo da filosofia, mas agora falando mais propriamente do Santo Agostinho. Por quê, Robert? Por que de tantos autores você se encantou pelo Agostinho de Hipona? Por que você se encantou por ele? Qual que é o seu encanto com a história com essa história do Santo Agostinho? Por que Santo Agostinho? Santo Agostinho, ele é um personagem histórico e fundamental para a civilização ocidental, né? Eu encontrei Santo Agostinho em um curso de Introdução à Filosofia, foi ministrado pela professora doutora Cristiane Negreiros Abud Ayub, uma excelente pesquisadora em Agostinho, formada pela Universidade de São Paulo, né? E que trouxe para mim a filosofia como a busca pela sabedoria, a filosofia como a busca pelo conhecimento. E isso foi muito importante para mim, porque eu acabei entrando em um universo filosófico, né, que materializava suas angústias. Isso foi muito importante para mim, porque eu já tinha um espírito filosófico, um olhar filosófico para o mundo muito grande, mas eu não tinha isso claro, né? E ela trouxe esse universo de que o mundo é uma questão, né, para nós que somos angustiados, né? Que o filósofo, ele é esse ser angustiado, né? Porque ele é um ser que pergunta, ele é um ser que questiona, ele é um ser insatisfeito com a sua realidade. E ele busca nos pensadores, no exercício da reflexão, na análise, um modo de problematizar a vida, problematizar a si mesmo, problematizar a sociedade. Não é nunca sobre encontrar respostas. As pessoas acham que a filosofia é sobre encontrar respostas, né? Mas não é. É sobre questionar, né? Exatamente. A filosofia é exatamente isso, Robert. As pessoas acham que a filosofia por aí na internet se materializa através de frases soltas, de vídeos curtos, mas a filosofia, ela é muito além do que isso. A filosofia é sobre saber formular as melhores perguntas, Exato, né? exato. E é direcionar essas perguntas para que elas desnudem o status quo, para que elas quebrem o senso comum, para que a gente adquira uma visão mais profunda dos problemas, da vida, das questões. Então, isso foi fundamental para mim, sabe? Essa busca, essa angústia do filósofo, mas que se materializa em um estudo, né? Agostinho, ele traz essa busca do indivíduo através de um exercício muito fino de olhar para si, né? De olhar para a própria alma, de entender o tempo e as relações humanas ordenadas a partir de uma hierarquia divina, né? Isso foi muito marcante. A primeira vez que eu li Agostinho, na verdade eu li uma biografia sobre Agostinho, que é uma biografia do Peter Brown, que ele fala sobre a vida de Agostinho, e aquilo me fascinou, assim, porque Agostinho, ele foi, né, um cidadão romano, né? Ele era do período do Império Romano, né, entre 354 a 380, mais ou menos. Então ele viveu em um período em que o Império Romano estava ruindo, mas as bases institucionais do Império Romano ainda estavam muito bem consolidadas, né? E o cristianismo, ele estava em um período de consolidação, né? E ele foi fundamental nesse processo, né? E a sua própria trajetória é uma trajetória muito interessante, porque ele é um professor de retórica, né? Ele é um professor, como eu sou um professor, né? E eu me identifiquei muito com isso, porque ele buscava, nessa profissão, encontrar glórias, encontrar riqueza, e ele se torna um funcionário público em Milão, um dos cargos mais disputados e de status daquele período, né? Só que ele encontra alunos muito dispersos, alunos que
não buscam o conhecimento da forma que ele buscava, sabe? E isso traz para ele uma desilusão, uma frustração, e começa todo um processo de autoanálise e de questionamento de si que o levam à doutrina cristã. E aí ele encontra uma pessoa fundamental no seu processo de conversão, que é Ambrósio. Ambrósio, que era um bispo também muito famoso com seus sermões, um retórico também. E isso move Agostinho a encontrar um exemplo. Isso é muito importante. Como os exemplos, as pessoas que passam pela nossa vida, elas têm a capacidade de nos influenciar de tal maneira que muda completamente a trajetória da nossa vida, né? E eu vejo isso nas minhas próprias relações, e eu me identifiquei muito com essa história de Agostinho. E eu fiquei intrigado, assim, o que tem mais? O que esse autor escreveu? Quem que é Santo Agostinho? Eu nem conhecia tanto na época. E aí a minha professora orientadora, ela me propôs, assim, ela falou, vamos fazer um estudo científico, filosófico. Eu vejo em você um potencial muito grande que você precisa desenvolver, né? E a partir daí eu comecei a estudar Santo Agostinho. Eu escolhi as Confissões, né? A obra que está aqui, que a gente está expondo para vocês, que é uma obra emblemática, é uma obra que rompe o período da história, é relevante até os dias de hoje. Primeira autobiografia. Né? Primeira autobiografia. Né? Então, é muito interessante ver a análise de Agostinho sobre si mesmo, né? E como ele busca transcender a própria existência a partir de uma análise da alma. Então, tinha tudo a ver comigo no momento, né? E eu acabei me identificando de tal forma com essa obra que 10 anos depois eu tô aqui ainda lendo ela, entende? Porque o trabalho filosófico, acadêmico, ele é um trabalho de leitura, de análise muito profundo. Então, não é uma primeira leitura que vai satisfazer, né, o seu desejo. É uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, né? E você precisa de comentadores, você precisa de outros estudiosos, você precisa criar um debate com os pesquisadores contemporâneos. E eu acabei entrando nesse universo acadêmico, né? Então isso foi muito importante para mim, sabe? Encontrar pesquisadores, encontrar textos filosóficos, ler Agostinho e perceber que a sua busca era a minha busca, sabe? Me ver ali, me reconhecer naquelas palavras, naquele indivíduo angustiado em busca de misericórdia divina. Então eu me vi muito nisso, eu me vejo até hoje, sabe? Então esse foi um dos meus maiores propósitos em conseguir estudar essa obra, sabe? Tentar levar este conhecimento não só para mim, né, mas para outras pessoas, para os alunos. E é isso que me trouxe para cá, para a escola, porque eu percebi que eu precisava trazer isso para a escola, para os ensinos também, né? Porque a educação, ela é transformadora, sabe? Ela tem um potencial muito transformador. E a gente precisa mostrar, democratizar isso, né? Principalmente uma região periférica. Nós estamos aqui em Taboão da Serra, né? Numa região periférica, e a gente precisa levar esse conhecimento acadêmico para outros alunos, né? Alunos daqui, dessa região. Né? Nós não temos uma universidade pública aqui próxima, né? A mais próxima é a USP, que fica lá em São Paulo, né? Mas você vê uma falta, né, na formação desses alunos. E é justamente esse o principal objetivo do conhecimento, da filosofia, é formar, né, é transformar, é educar. Então, eu tô aqui por isso, né? Eu acho isso muito importante. Eu acho isso belo. O que eu acho belo nisso é que o Robert enxerga no Santo Agostinho essa própria projeção narcísica, né? Sim. Então, toda a questão do Santo Agostinho, a angústia que ele passa, o processo de autodescobrimento é algo que você mesmo relata aqui e que você se viu nele, Sim. né? Então percebe que tudo que a gente se encanta sempre há uma projeção narcísica nisso, e é o caso do Robert. Sim, né? exato. E agora falando mais propriamente do Santo Agostinho, a gente separou aqui que é o que dá tema, que é o que dá nome, título do nosso podcast hoje, que é Memória, Tempo e Interioridade. Robert, explana pra gente rapidamente, a gente poderia falar cada um desses tópicos aqui geraria
2, 3 podcasts, mas vamos falar rapidamente sobre a concepção de tempo em Santo Agostinho, né, a questão de memória e interioridade. Vou começar perguntando para você, o que é essa memória no Santo Agostinho? E qual que é a importância que ela tem, se é que a gente consegue já correlacionar com a interioridade? Muito bom, excelente pergunta. Excelente pergunta. As Confissões de Santo Agostinho, elas são um livro, né, dividido em 13 capítulos, mas que naquela época eram chamados de livros, né? São 13 livros, e cada um desses livros, ele tem uma temática, né, específica. Os livros que falam sobre memória, sobre tempo, sobre interioridade, são os livros 10 e 11, né, os capítulos 10 e 11 dessa obra, né? E foi por onde eu comecei a estudar Santo Agostinho. A minha orientadora, ela é uma especialista em Santo Agostinho, e ela também estudou essa temática do livro 10, da memória, né? E a memória, ela é, eu acho que, o elemento mais fundamental da existência humana, né? A memória é a capacidade que nós temos de perceber o mundo ao nosso redor e de gravar, de registrar essa observação, essa vivência prática do mundo. Então a gente acaba absorvendo todos os conhecimentos, todas as impressões, todas as nossas percepções se concentram na memória. E a memória, para Agostinho, é a identidade, né? Memória e identidade são sinônimos em Agostinho. Então, é justamente aquilo que forma o meu eu, né? E Agostinho, no livro 10, faz uma análise da sua memória. Isso é muito interessante, porque ele percebe que a sua memória está dividida em níveis, em estágios. Então eu tenho um primeiro estágio, né, que são as memórias sensíveis da realidade trazida pelos meus sentidos. Eu tenho um estágio mais avançado, um segundo nível, que são os conhecimentos das artes liberais, da retórica, da literatura, da gramática. E um nível mais profundo, uma terceira camada, né, que é o nível intelectual dos números, a matemática. Agostinho tinha um apreço muito grande pela matemática, pela sua capacidade de abstração. Então, esse nível mais profundo, que contém o conhecimento matemático dos números, é um nível em que a abstração do indivíduo é tão grande que ele começa a entrar em uma região mais interior de si mesmo. Muito interessante isso, né? Como a nossa interioridade, ela é disposta em camadas, da camada mais superficial até a camada mais interior, né? E é justamente nessa análise, nessa busca por interiorização, por encontrar as camadas mais profundas de si, que lá no seu âmago, lá no seu interior, Agostinho percebe que existe uma região ali onde Deus habita, né? Então é um momento de encontro de um Deus dentro de si mesmo que ele não percebia. Olha que coisa. Eu acho que esse é um pouco mais. Olha que coisa. Eu também acho que coisa incrível, né? Porque uma presença divina que eu desconheço, mas que estava a todo momento me chamando. Tarde te amei. Tarde te amei. Exatamente, tarde te amei. A gente vai até separar esse trecho, né, pra ler, né? Sim, sim. Porque é um trecho muito bonito que fala justamente desse momento que Agostinho encontra no âmago de si uma presença que chama ele. Então vejam como toda essa trajetória era guiada sem que Agostinho tivesse conhecimento disso. E ele percebe que essa entidade o chama, quebra a sua surdez, quebra a sua cegueira e dá para ele a nutrição daquilo que ele precisava, de um amor mais elevado, de um amor mais divino, que é um bálsamo para a alma, né? Eu acho que esse momento do encontro de um amor puro que dá ao indivíduo a nutrição verdadeira, eu acho isso lindíssimo, porque a gente busca essa nutrição fora, exteriormente, né? No outro, em outros amores, a gente projeta muito a nossa carência no outro, né? A gente quer que o outro supra a nossa necessidade, nos reconheça, nos valide, né?
mas Agostinho ele percebe que esse amor ele precisa ser direcionado para dentro, né? Interior intimo meu, interior sumo meu. Esse termo em latim ele significa uma interiorização para dentro de si, e no âmago dessa interioridade eu encontro uma transcendência, um divino que me chama e que me dá o amor puro, o amor verdadeiro, que me faz transcender. Né? Eu acho que esse é o amor real. Belíssimo, Né? belíssimo. E, rapidamente, como a gente consegue correlacionar tudo isso, Robert, com a dinâmica temporal? Porque a gente sabe que o indivíduo, dentro do Santo Agostinho, ele é um indivíduo que, ao mesmo tempo, ele está preso nessa temporalidade, ele está preso na materialidade, mas tem algo que o chama para dentro, esse divino que o chama para dentro e que o faz transcender essa dinâmica temporal, né? Fala um pouco mais pra gente a respeito dessa dinâmica temporal do indivíduo. Porque o indivíduo ele está imerso na temporalidade, né? Nós estamos aqui, a existência ela é temporal, né? Então nós estamos imersos no tempo, né? E o tempo, o que o tempo faz? O tempo cria o passado, o presente e o futuro. O que isso significa? Que existe uma mutabilidade, que existe uma mudança, que existe uma transição temporal. Então nós crescemos, nascemos, morremos, nós ficamos para trás e outras pessoas vêm no nosso lugar, os nossos filhos, né? Tudo isso significa que o mundo em si ele é constituído por movimento. Então a trajetória do universo material, corporal, ela está temporalizada, ela é submetida ao tempo, ela se move para frente, né? E nós estamos inseridos nessa realidade temporal, né? E Agostinho tenta encontrar dentro do tempo, essa raiz, né, da existência, algo que me leve ao eterno. Ele tenta partir do tempo para atingir a eternidade. Então o tempo ele é necessário porque ele confere à criatura corporal uma existência finita, né, uma existência marcada pelo nascimento, crescimento e morte. E esse movimento ele é necessário. Ele é necessário porque nós temos aí a reunião de indivíduos, de vidas humanas que estão submetidas ao tempo e estão se relacionando umas com as outras a todo momento. Então isso é fundamental para que o ser humano consiga viver uma existência finita e uma trajetória que o leve para a eternidade. E a morte é esse momento de transição, né, do que é corporal, finito, para o que é eterno e imutável. Né? Então a vida é uma grande escola, a vida é um grande momento de aprendizado para que a gente atinja a eternidade, né, em uma passagem do temporal para o atemporal. Né? Então é essa busca pela eternidade. Robert, a gente ficaria aqui horas debatendo sobre Santo Agostinho. Mas tem uma pergunta que eu não coloquei no roteiro e que eu gostaria de fazer para encerrar esse papo de amigos, de dois interessados em Santo Agostinho, de dois interessados em filosofia. A gente viu como toda a dinâmica do Santo Agostinho se encaixa com a dinâmica da sua vida. E a pergunta que eu queria fazer para você é: Robert, nesses anos de vida que você tem, você é um cara novo, mas eu gostaria de te perguntar: o que é a vida? O que é a vida? Nossa, essa pergunta é uma pergunta profunda, né? Não tem uma resposta fácil para ela, né? A vida ela tem um significado singular para cada indivíduo, mas a vida para mim ela é uma questão. Acho que como filósofo eu percebo que o mundo ele é uma realidade densa, né? Ele é uma realidade dura e a gente precisa encontrar significados, né, sentidos para a vida, né? E o desafio não é a resposta, mas o desafio é o caminho, né? Então eu acho que a vida ela é resumida nos caminhos que nos levam para um entendimento que dê paz no momento da morte, né? Que dê a clareza e a visão em retrospecto.
né? Então, eu acho que a vida é essa grande projeção que nós fazemos e que a gente precisa encontrar o sentido ao olhar para trás, entende? A visão em retrospecto, a visão que olha para uma existência e que percebe as ligações, as conexões, o real propósito da existência, né? Então, a vida é esse quadro inacabado que nós damos forma, né? Então, isso eu acho muito bonito, né? Isso é muito profundo e emocionante de estar aqui falando para vocês, porque é um mistério, a gente não sabe. A gente não sabe, a gente fica perdido muitas vezes, angustiado e cheio de questões e dúvidas, mas a vida é extremamente necessária, né? Então, tudo que a gente vive, tudo que a gente passa é fundamental para que a gente olhe para trás e perceba o valor que ela tem, né, em nos formar, em nos colocar no mundo, em nos dar uma possibilidade de viver. Isso é muito importante. Robert Paixão. O que é a vida? A vida é angústia, a vida é desconhecimento, a vida é ignorância, a vida é busca por saber e encontrar o seu propósito, o seu sentido e a sua necessidade de viver. O que é a vida? O que é a vida? A vida é inesperada, a vida é um consolo para as almas humanas se encontrarem, né? Quando o papo começa a ficar metafísico, acho que a gente pode parar, né? Pessoal, agradeço imensamente o Robert por estar aqui, agradeço a oportunidade. E foi isso. Educamídias, fazendo educação acontecer aqui, ao vivo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.